Olá, queridos, graça e paz para todos. Para tudo que você estiver fazendo nesse exato momento, preste atenção aqui nesse grande relato que estarei compartilhando com você. Trata-se de uma visão, queridos, que eu tive no dia 28/7/2020. Visão essa, queridos, que eu via muitos meteoros entrando na atmosfera da Terra, um caos, um cenário totalmente assombroso, queridos. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre todos os povos. Muitas pessoas iriam ter sonhos, visões, profecias, e é o que vemos hoje. Deus, o Espírito Santo, se revelando a muita gente, queridos. Muitos sinais da volta de Cristo está surgindo. E para que seriam essas visões? É para trazer relatos e alertar o mundo das coisas que estão surgindo, das coisas que ainda vão vir, queridos. Das coisas que precedem a volta de Cristo, queridos. E vemos nos dias de hoje um grande despertar. Um verdadeiro avivamento está surgindo nesses últimos dias. Muitas pessoas se arrependendo, muitas pessoas vindo para Cristo, confessando Cristo como o Salvador da vida delas. Está surgindo isso muito nos dias de hoje, queridos. E essa visão que eu irei compartilhar com você foi dessa forma, queridos. Eu estava em uma rua e, como uma rua qualquer, tinha muitas pessoas sentadas na frente de suas casas, como é de costume, e muitas pessoas ficarem ali conversando umas com as outras. E de repente, queridos, eu olhei para as nuvens, para a atmosfera, e começou a cair muitos meteoros na Terra. E aqueles meteoros iam caindo, e parecia que aqueles meteoros iam se aproximando de nós cada vez mais. E aqueles meteoros começaram a atingir prédios, a atingir aviões, e aviões caindo até próximo de nós. E aquele povo que estava ali perto, queridos, começaram a se desesperar. Todo mundo entrou em pânico e gritando e correndo, e todo mundo sem solução nenhuma ali, queridos. E de repente minha única alternativa era falar para as pessoas que elas precisavam se arrepender. Eu falei, gente, se arrepende porque Jesus está voltando, está acontecendo, vocês precisam se arrepender logo para que vocês possam ter o perdão de Cristo. E aquelas pessoas então ali, queridos, começaram a chorar, começaram a querer o perdão de Cristo, e chorando e orando e buscando a Deus ali naquele momento. Ainda era claro, era de dia, isso, lembro perfeitamente. De repente, queridos, eu olhei para o céu e o cenário mudou. O céu ficou totalmente negro e escuro. E quando eu olhei para o céu, queridos, eu via muitos luminários acesos, queridos, como tochas. Parecia que aquelas monte de luminários estava pronto para serem despejados na terra, queridos. Como o cálice da ira de Deus, como as 7 taças da ira de Deus. E de repente eu vi aquela, ainda continuar vendo aquelas pessoas desesperadas e correndo e chorando, entrando em pânico, e eu, gente, se arrependa, gente, busquem a Deus, gente, clame por Deus. E de repente, queridos, veio uma voz na minha mente assim dizendo: não dá mais tempo. Por que não dá mais tempo? Porque já estava acontecendo, queridos. O cálice da ira de Deus estava sendo despejado sobre aquele povo, queridos. Sobre a terra, queridos. E foi quando eu lembrei então da parábola das 10 virgens.
5 loucas e 5 prudentes, 5 que estavam preparadas, que entrou nas bodas com o noivo, e 5 que ficaram, pois não tinha azeite, não estavam preparadas, queridos. E assim será, e aí eu pensei, assim será na volta de Cristo, assim será no arrebatamento. Quem estiver preparado vai subir, quem não estiver preparado vai ficar. Simples assim. Não tem nem mais nem menos. Quem não estiver preparado para subir com Cristo, queridos, vai ficar e vai sofrer amargamente por não ter crido no Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo fala em suas cartas que o Evangelho de Cristo é o poder para salvar todo aquele que crê, primeiro os judeus, depois os gentios. Ou seja, só seremos salvos, queridos, mediante o Evangelho de Cristo, mediante os ensinamentos de Cristo. Quem não aceitar Jesus como Salvador de sua vida não será salvo. Jesus disse: aquele que crê em mim será salvo, porém quem não crê já está condenado. No livro de João, versículo 3, a Bíblia vai nos dizer que a luz ela veio ao mundo, mas os homens desprezaram a luz porque as suas obras eram más. Os homens não querem vir para a luz para que suas obras não sejam reveladas, queridos. Ou seja, Jesus ele veio ao mundo, se entregou por nós, fez um sacrifício de sangue para perdoar a nossa dívida, pagar a conta da nossa dívida. E hoje ele está sentado à destra do Pai, lá no céu. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele está aqui na terra. Ele é nosso consolador. O Espírito Santo ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, queridos. O Espírito Santo hoje, o papel dele na terra é isso, de te convencer que você errou. Ele veio para te convencer, te mostrar que existe um juízo, queridos. Existe uma condenação em que eu e você, se nós não crermos em Jesus, se nós não pedirmos humildemente o perdão dos nossos pecados para Jesus, não se agarrar a Jesus, não olhar para Jesus, não focar em Jesus, nós não seremos salvos, queridos. E eu digo para você nesse exato momento, você que está longe de Deus, você que está afastado, você pastor que abandonou seu ministério e hoje se encontra no adultério, se encontra no álcool, se encontra longe de Deus, você não está em comunhão com Deus. Eu falo para você, se arrependa, volta para Deus enquanto é tempo. Eu falo para você jovem que pensa que ainda dá tempo. Eu vou curtir porque eu sou jovem. Eu preciso fazer isso logo enquanto eu sou jovem. Quando eu ficar velho, aí o tempo vai ficar perdido. Eu digo para você que tudo isso é ilusão. Tudo isso passa e vai passar logo. Os nossos pecados serão nossos maiores sofrimentos, queridos, no inferno. Jesus disse, se seu olho faz com que você peque, arranque, pois é melhor você entrar na vida sem o olho do que ter os olhos e entrar no inferno, onde onde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga, queridos. Sabemos que existe um juízo, queridos. Jesus ele veio para trazer a salvação, mas ele veio também para mostrar para o homem que existe um juízo, queridos. Eu digo para você hoje, você que está afastado de Deus, você que está na igreja, mas anda em pecado, você que está na igreja, nunca conseguiu ser cristão, nunca conseguiu servir a Deus de verdade, se arrependa, se arrependa. Olha para Jesus, faça uma aliança com Cristo de verdade, viva para a luz, viva para Jesus, abandone as trevas, você precisa abandonar o inferno. A Bíblia diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, se você ama o mundo, Deus não te ama, queridos. Não vem com esse papo que Deus ele ama o pecador. Deus não ama o pecador.
Se você ama o mundo, Deus não te ama. É assim que a Bíblia diz. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, se você ama as coisas que é do diabo, as coisas das trevas, o amor de Deus não pode habitar em você, queridos. Abandone o pecado. Abandone tudo isso. Se arrependa enquanto é tempo, pois o cálice da ira de Deus está vindo, queridos. E quem poderá suportar? Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vocês.